Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem diferente, muito mais estratégica, para lidar com um dos efeitos colaterais mais temidos da quimioterapia: as náuseas e os vômitos. A ideia aqui é construir um plano de ação que primeiro entende como o corpo funciona, para depois agir de um jeito muito mais inteligente. Para começar, vamos direto ao ponto com este número: 80%. Essa é a proporção de pacientes com câncer que sofrem com náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, a tal da NVIQ. É um número gigante, né? Mostra o tamanho real do desafio que a gente tem pela frente. E é super importante entender que isso vai muito, mas muito além de um simples desconforto. Como o texto destaca, uma NVIQ sem controle pode virar um problema clínico sério. Isso afeta a qualidade de vida e, pior, pode até atrapalhar a continuidade do tratamento oncológico. Essa pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje. A gente vai explorar como as plantas medicinais podem ser usadas não só como um chazinho da vovó, mas de uma forma bem inteligente, bem direcionada para combater esse problema de frente. Bom, o primeiro passo para qualquer boa estratégia é sempre o mesmo: conhecer bem o adversário. E a NVQ não é uma coisa só, um evento único. Ela tem fases, tem características bem diferentes. Então, funciona assim, ó. A gente tem três momentos principais. A fase aguda, que rola logo depois da sessão de químio, a tardia, que pode dar as caras dias depois, e tem também a antecipatória, que é quase uma resposta psicológica, sabe? O corpo aprende a ter náusea. Entender essa linha do tempo é o segredo, porque cada fase dessas tem um gatilho biológico diferente. Agora, vamos um pouco mais fundo, para a biologia da coisa. Para lutar de forma eficaz contra a NVIQ, a gente precisa entender direitinho quais são os sinais e os caminhos dentro do corpo que causam essa reação toda. É aqui que a ciência entra em campo. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar tudo. Pensa assim, a quimioterapia meio que irrita as células do intestino. Essas células, então, liberam uma substância chamada serotonina. A serotonina ativa o nervo vago, que é tipo um fio que manda um sinal de alerta direto para o cérebro. Lá no cérebro, outra molécula, a substância P, entra em ação e amplifica essa mensagem. O resultado, aquela sensação de náusea e vômito. Então, aqui está o pulo do gato. A grande sacada é esta: fases diferentes são movidas por químicas diferentes. A fase aguda, o grande vilão é a serotonina lá no intestino. Já a fase tardia, o problema maior é a substância P agindo no cérebro. Guardar essa diferença é a chave para uma abordagem baseada em mecanismos. Ok, agora que a gente já entendeu o problema e como ele funciona, vamos dar uma olhada nas nossas ferramentas. As plantas medicinais não são só um remedinho, elas são um verdadeiro arsenal super sofisticado com ações que atacam em várias frentes. E o mais legal dessa história toda é a diferença de estratégia. Enquanto os remédios convencionais são como um sniper, sabe? Um alvo, um tiro certeiro no receptor de serotonina, por exemplo. As plantas medicinais agem como uma equipe de forças especiais. Elas atacam vários alvos ao mesmo tempo: os receptores de serotonina, a inflamação, a atividade do estômago, tudo de uma vez. E aqui estão alguns dos nossos soldados de elite. Temos o gengibre, super famoso pelos seus gingeróis, a cannabis, com o THC e o CBD, a cúrcuma, com a curcumina, e também a hortelã e o limão. Cada um deles tem seus próprios compostos, seus próprios superpoderes. Certo, já entendemos a teoria, mas e na prática? Como é que a gente junta todas essas peças para montar uma estratégia que realmente faça sentido? Agora é a hora de conectar os pontos. O processo é bem mais simples do que parece. É quase uma receita. Primeiro, identificar em qual fase está o problema. Segundo, combinar essa fase com seu gatilho principal. E terceiro, selecionar a planta que é especialista em neutralizar aquele gatilho específico. Simples assim. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Por exemplo, para a fase aguda, onde o problema é a serotonina e o receptor dela, o 5-HT3, plantas como gengibre e cannabis são perfeitas. Já para a fase tardia, que é dominada pela substância P, gengibre e cúrcuma são as estrelas. E para dar um suporte geral, acalmar a inflamação e o sistema digestivo, hortelã e camomila são ótimas. Muito bem, agora que a gente já entendeu a base, vamos subir um degrau. Vamos falar de um conceito avançado e super poderoso. E se a gente, em vez de usar uma planta de cada vez, combinasse as forças delas para criar um efeito ainda maior? Isso é sinergia.
Essa continha 1 mais 1 igual a 3 pode parecer estranha, né? Mas ela explica perfeitamente o que é a sinergia. É a ideia de que a combinação de certas coisas pode gerar um resultado que é muito maior do que a simples soma das partes. No mundo das plantas, isso pode significar mais eficácia e, às vezes, até mais segurança. E a pesquisa já mostra umas combinações que são verdadeiros casamentos perfeitos. Gengibre com cúrcuma, por exemplo, forma uma dupla anti-inflamatória potentíssima. Gengibre com hortelã consegue cobrir um leque maior de desconfortos digestivos. São parcerias estratégicas, sabe? Bom, estamos chegando ao final. Depois de tudo isso, qual é a grande mensagem? O que a gente leva para casa e como isso se aplica de verdade no cuidado oncológico? A grande conclusão é essa. Quando a gente começa a pensar nas plantas, com base em como elas agem, a gente para de dar tiro no escuro. A gente começa a montar uma estratégia de verdade, mais completa, mais inteligente. Não é sobre substituir o tratamento, mas sim sobre integrar, sobre adicionar camadas de cuidado e suporte. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Essa busca por unir o melhor da ciência com todo o potencial da natureza talvez abra novos caminhos. Será que a chave para um tratamento de câncer mais humano não está justamente nessa ponte? É claro que tudo isso precisa ser conversado com a equipe de saúde, mas ter esse mapa baseado em mecanismos já nos dá um ponto de partida muito mais poderoso.